Michele, eu estou no 8º semestre do curso de jornalismo e eu fiz intercâmbio para Valência, na Espanha. Eu fiquei 6 meses lá. Eu escolhi Espanha por causa do idioma, né, para aprender um idioma novo. Eu estava entre Portugal e Espanha, daí eu pensei, não, eu vou para Espanha porque daí eu aprendo um idioma novo, né. Eu não tinha nada de espanhol, assim, tinha o portunhol que eu cheguei falando lá. Daí também as disciplinas lá eram diferentes das daqui. E me interessava porque o meu projeto de pesquisa para o meu TCC, que eu já ia começar a fazer o TCC, era sobre divulgação científica. E aqui a gente não tem na universidade nenhuma disciplina de divulgação científica. E na Espanha eles são os primeiros assim, a trabalhar com divulgação científica, sabe? Eles são fortes nisso. E jornalismo lá é especializado assim, em várias áreas, esportiva, científico, ambiental, tipo, tem tudo separado, assim. Então isso também eu gostei tipo, da grade curricular de lá, por isso eu escolhi para a Espanha. E o sistema lá é diferente daqui no sentido de que não tem, é muito tu por ti, né? Tipo, tu vai na aula se tu quer, não tem chamada, não tem nada, e só no final tem as provas, e aí se tu não foi... Só que ao mesmo tempo tu tem tudo em casa também no teu portal, todas as aulas. Mas é muito tu por ti, não tem cobrança nenhuma, assim, então tu quer tu faz, se não quer tu só reprova e deu, né? Não tem o que chorar. Tem várias coisas, o que mais eu fiquei impressionada quando eu cheguei lá é segurança, assim, né? É muito diferente daqui, é absurdo, assim, isso foi o que eu mais gostei, assim, eu saía na rua a qualquer horário sozinha e não tinha perigo, assim. Eu nunca me sentia ameaçada, como aqui eu não faria o que eu fazia lá, sabe, assim, os horários, sair sozinha e segurança, com certeza, foi o que mais me marcou, assim, que eu notei diferença do Brasil para a Europa, né. Valência é litoral também, a cidade é incrível, assim, não tem... E muita gente de tudo que é lugar do mundo, a gente estava sempre junto, assim, então uma troca de culturas, assim, muito legal. Tipo, final de semana tava cheio de tipo, estudante italiano, francês, alemão lá em casa, sabe? Era muito legal. E daí, tipo, trocando cultura, assim, falando de tudo, música de cada país, as músicas do Brasil que eles sabiam, era muito legal, tipo, pediam pra tocar, sei lá, muito legal. Não tive auxílio nenhum, foi tudo por minha conta. A única coisa foi o convênio com a universidade, que lá não precisei pagar taxa de inscrição, de matrícula, né? A única coisa. E ainda paguei, mas foi super barato. Não, foi super barato, assim, foi como, sei lá, uns 10 euros, uns 40 reais a matrícula quando eu cheguei, mas é pra ser muito mais, sabe? Eu não precisei pagar, paguei só essa taxinha aí. E foi a única coisa que ganhei, tipo, alimentação, hospedagem, era tudo comigo. É como aqui em Frederico, assim, só que daí eu pagava, só que daí eu morava lá, né? Eu dividia também apartamento com mais 3 pessoas, mais 3 brasileiros também que moravam comigo, que foram selecionados nesse mesmo edital, sabe? Só que eu tive problema com o visto quando eu fui selecionada, né? Daí eu fui selecionada, daí eu fui fazer o visto e daí tipo, tive um problema, foi negado, daí eu recorri e daí eles me deram. Só que foi de última hora, assim, como 3 dias antes do dia da matrícula lá. Mas assim, pra eu ir, eles me ajudaram com o visto, sabe? Eles ligaram pra lá pro consulado, explicaram que a minha situação, porque não estava dando certo e que não tinha por que não dar certo, e daí eu consegui, assim, eu tentei de novo e consegui. Mas não tem, as SAIs sempre foram muito prestativos comigo, pelo menos. E aí agora consegui o visto, né, vou ir. Dava tempo ainda, daí comprei de última hora a passagem, porque era um sonho que eu tinha, assim. Comprei de última hora a passagem,
Eu já tinha tido uma ou duas orientações aqui pro TCC, tipo, lá e larguei tudo e fui. Cheguei lá, tipo, domingo de noite, tinha passado a meia-noite. E aí, segunda de manhã eu tinha que fazer a matrícula presencial lá na universidade, sabe? Foi absurdo, mas deu tudo certo. E daí, consegui. Daí, esses brasileiros que tinham sido selecionados comigo, a gente tinha criado um grupo no WhatsApp, assim. Daí quando eu falei que eu ia, eles ficaram apavorados, já estavam lá um mês, né? Foram antes pra se adaptar e tal, e daí eu, não, consegui agora o visto, tô indo. E daí eles, não, tem onde ficar? Eu, não, né? Conheço ninguém aí, só vocês, nem conhecia eles, era só do dia da reunião lá com a SAI, sabe? E aí eles me falaram, não, então vem e fica aqui em casa até tu achar um lugar. E eu, beleza. Daí eu fui, daí na verdade eles estavam em 4 lá, eram 3 gurias e uma guria. E daí eu cheguei, e daí não conseguia mais lugar, não conseguia, porque sim, já tava o pessoal que tinha ido, já tava um mês lá, sabe? Já tinha começado as aulas, só não tinha o dia da matrícula chegado ainda. Daí eu peguei e não consegui lugar, daí acabou que eu fiquei lá, assim, morando com eles até o final. E foi muito bom, hoje eles voltaram também já de Santa Maria, eles são de Santa Maria e a gente se fala direto, assim, foi muito legal. A gente saía bastante. Final de semana a gente sempre fazia tipo uma junção assim na casa de algum intercambista. A gente andava mais com intercambista, assim. O pessoal de Valência mesmo era mais fechado assim pra gente que vem de fora, sabe? Mas o resto, italiano, alemão, francês, tudo andava com nós, marroquino, era absurdo, tinha de tudo. E daí a gente sempre se juntava, assim, fazia uma junção, depois ia para uma festa, assim, e tinha muito feriado também, coisa, e a gente pegava e viajava sempre que dava, assim. A gente toda terça-feira a gente fazia uma reunião, daí, vamos cada um dar uma sugestão de um lugar pra gente viajar no tal feriado, que era o próximo feriado, né? Ou próximo final de semana, daí a gente ia daí a gente ia por custo-benefício, assim, o lugar que todo mundo queria conhecer e que fosse mais barato, assim, no momento, né? Daí a gente viajava. E eu conheci 13 países lá, em 6 meses que eu fiquei. E, foi muito legal, muito diferente, assim. E eu tive ainda a sorte primeiro eu viajei com os guris que moravam comigo, que eram, tipo, meus parceiros, e aí foi bem loucuragem, assim, dormir na rua, dormir no McDonald's, não tinha aeroporto eu dormi em todos, eu acho, todos os lugares que eu fui, dormi pelo menos uma noite no aeroporto. Que mais? Foi loucura, a gente não tinha muito nada planejado, sabe? Com os guris foi tipo, vamos. Tipo. E aí depois, no final do intercâmbio, meus pais foram, e daí eu fiz toda a viagem que eu já tinha feito com os guris, 3 países, eu fiz de novo com os meus pais. Daí foi mais cultural, mais planejado, hotel bom, tarará, sabe? Foi diferente. E foi legal, foi bem legal. Foi tipo 2 experiências, assim, completamente diferentes, e as 2, tipo, foram maravilhosas, foi muito legal. Né? Tipo, muita sorte. E deu tudo certo sempre, assim. Que ainda em Valência tem na questão do idioma é que eles tem muitos que falam valenciano lá, que é um espanhol diferente, sabe? É deles, assim. E daí tem isso, eles lá tem muitas disciplinas que são em valenciano. Então, para intercambista, eles dizem, não faz essa, porque se tu não tem o espanhol já bem dominado, tu não vai entender o valenciano, porque é diferente, sabe? Tem a ver com o da Catalunha e tal. E daí... E eu fiz ainda essa disciplina que eu queria fazer, que era de divulgação científica, era em valenciano ainda. E eu fiz e foi super tranquilo, assim. Só, claro, tinha umas coisas que eu não entendia, mas aí... Até, às vezes, nem eles entendiam, assim. Perguntava ao colega do lado que era um valenciano, mas não compreendo. Não sabia também, daí, então tá bom. Mas foi super tranquilo, assim, consegui fazer tudo, deu tudo certo. E lá eu fazia tudo de bicicleta. Tu chega lá, tu faz um cartão, assim, que daí tu pode andar de bicicleta o ano inteiro. Daí tem várias estações espalhadas, assim, na cidade, e aí tu pode andar 30 minutos com a bicicleta. Daí tu pode
parar na próxima estação, estiver fechando os 30 minutos, aí tu deixa que tu tá e pega outra, sabe? Daí só tem um cartão, assim, que tu faz quando chega lá. Ia pra faculdade de bicicleta, ia no supermercado de bicicleta, ia nas festas de bicicleta. Pensa voltar das festas de bicicleta, era muito engraçado. A gente voltava muito fora, assim, na bicicleta, sabe? Era bem engraçado. E, nossa, tem vários vídeos, assim, de, tipo, vários tombos da bicicleta voltando das festas, era bem engraçado. Daí as festas, quando a gente ia, antes tinha aula de salsa, assim, sabe? Tinha umas aulas, assim, de uns ritmos pra tu aprender. Daí tinha intercambista, assim, de tudo que era lugar do mundo, assim, da Europa inteira. E aí eles faziam, tipo, a gente interagia, dançava com pessoas de vários outros países, sabe? E daí começava a conversar, uns falavam inglês, outros espanhol, outros não se entendiam, falavam só francês, eu não sabia falar. Sabe, era assim, ia falando, aí daqui a pouco troca, daí ia trocando, ia fazendo a volta, sabe, daí tu falava com todos que estavam lá, assim, era bem legal. Era uma forma de fazer o pessoal se conhecer e conversar, né, era bem divertido. A culinária lá era mediterrânea, né, porque lá é Mediterrâneo, então é muitos frutos do mar, essas coisas, mas, e também, tipo, carne lá é caríssimo, assim, e não é bom como aqui, é diferente, né? Na verdade, em nenhum lugar da Europa, tipo, tu come tão bem como tu no Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o melhor lugar, melhor comida, não tem. Mas, assim, mais parecido com o Brasil e Portugal, né? Obviamente, também. E foi o melhor lugar que eu comi, mais barato, assim, do tempo que eu fiquei lá. E eu deixei pra ir no final, e aí no final me deu uma saudade do Brasil, que Portugal, tipo, era muito parecido, assim, e comida barata, tu podia comer bem, assim. Mas o período que eu fiquei lá, eu passei comendo mais frutas e legumes mesmo, e era isso, sabe, não tinha muito... Não, mete muita pilha, né, quem quer fazer... Nossa, com certeza foi a melhor fase da minha vida acadêmica. Foi absurdo, assim, todo dia acontecem 1000 coisas, assim, diferentes. E aí dá vontade de voltar só pra contar, tipo, pro pai e pra mãe e voltar de novo pra lá, sabe? Não, tem que fazer, sim, é uma experiência maravilhosa. Não tem, é absurdo, eu não sei o que dizer.